Nada machuca mais do que o julgamento precipitado, especialmente quando nasce da arrogância e se transforma em crueldade. A história de Juliana Freitas e Antônio Ribeiro começa em um cenário urbano comum, mas rapidamente se transforma em um campo de confronto emocional onde valores, caráter e verdade se chocam com força. Logo no início, somos apresentados a uma cidade em movimento, onde cada pessoa carrega seus próprios medos, cicatrizes e batalhas silenciosas. No meio desse fluxo constante, surge um homem cuja aparência simples esconde segredos que ninguém imaginaria. Antônio caminha com passos lentos, observando o mundo com a serenidade de quem aprendeu a enxergar além das aparências. Sua postura humilde contrasta com a pressa arrogante daqueles que acreditam dominar o espaço ao redor. Entre essas pessoas está Juliana, jovem, influente e acostumada a ter suas vontades atendidas sem questionamento. Para ela, mundo e status são quase sinônimos, e qualquer coisa que escape do padrão que considera aceitável se torna alvo de desprezo imediato. É exatamente nesse terreno onde a falta de empatia encontra uma verdade escondida, que a história dá seus primeiros passos. Um ato impensado, motivado por uma sensação falsa de superioridade, desencadeará uma sequência de eventos que transformará para sempre a percepção de quem realmente merece respeito e quem de fato possui grandeza. Naquela manhã, o céu estava nublado, e a brisa fria que atravessava as ruas parecia carregar consigo uma estranha tensão, como se algo estivesse prestes a acontecer. Juliana Freitas caminhava apressada, ajustando a bolsa no ombro e verificando pela terceira vez o reflexo no vidro de uma vitrine. Seu olhar atento ao próprio rosto revelava a prioridade de sua rotina: manter-se impecável, independente do que estivesse acontecendo ao seu redor. O mundo externo, para ela, era apenas pano de fundo. Enquanto isso, Antônio Ribeiro se posicionava discretamente ao lado da padaria mais antiga do bairro. Sua postura não expressava desespero, mas sim paciência. Os transeuntes raramente notavam o brilho calmo em seu olhar, e muitos desviavam apressados, como se a simples presença dele fosse uma interrupção incômoda. Para Antônio, porém, cada pessoa que passava representava uma oportunidade silenciosa de observar a essência humana. Ele não pedia muito, não implorava, não forçava interações. Apenas estendia o copo com a serenidade de quem entende que a vida não segue a lógica da pressa moderna. O contraste entre Juliana, envolta em orgulho e inquietação, e Antônio, envolto em tranquilidade e dignidade, já anunciava que o encontro entre os dois carregaria impacto. Era apenas questão de segundos até que seus caminhos colidissem, revelando como uma única decisão pode expor valores, revelar verdades profundas e alterar completamente a trajetória de duas vidas. Juliana Freitas virou a esquina com passos firmes, concentrada apenas na urgência de seus compromissos e na imagem impecável que fazia questão de manter. Sua mente estava tão ocupada com a necessidade constante de parecer superior, que nada ao redor parecia digno de atenção. Foi então que avistou, alguns metros adiante, a figura silenciosa de Antônio Ribeiro, sentado ao lado da padaria antiga. Ele segurava o copo plástico, com discrição, sem palavras, sem gestos bruscos, apenas demonstrando uma calma que contrastava violentamente com a pressa agressiva de tantos ao seu redor. Aquela serenidade, para Juliana, não parecia humildade, mas afronta. Quando os olhos de Antônio encontraram os dela, não havia súplica, apenas um reconhecimento tranquilo da existência humana, algo que ela não estava acostumada a lidar. Juliana, irritada pela sensação de que ele a observava com sinceridade demais, permitiu que seu impulso mais cruel tomasse a frente. Em um ato que refletia muito mais o vazio interior que sua aparência tentava esconder, ela cuspiu no chão, mirando a direção do homem. O som seco daquele gesto rompeu o silêncio entre eles. Antônio permaneceu imóvel. Não desviou o olhar, não demonstrou indignação, não revidou, apenas observou. Havia em sua expressão uma compreensão profunda, como se já tivesse visto aquela reação muitas vezes, como se entendesse que,
A arrogância dela era apenas uma máscara frágil. A resposta silenciosa dele confundiu Juliana, que esperava irritação ou humilhação. Em vez disso, sentiu algo estranho, quase incômodo. A leve sensação de que aquele homem sabia mais sobre ela do que deveria. Era o início de uma tensão que transformaria tudo o que estava prestes a acontecer. Juliana tentou seguir seu caminho como se nada tivesse acontecido, mas cada passo parecia mais pesado que o anterior. A lembrança do olhar calmo de Antônio a seguia como uma sombra que ela não conseguia despistar. Aquela serenidade inesperada a irritava mais do que qualquer resposta agressiva poderia ter feito. Era como se ele tivesse visto através dela, menos como se tivesse percebido a insegurança escondida atrás de sua postura arrogante. Ela ajustou a bolsa no ombro, ergueu o queixo e tentou retomar a sensação de controle que sempre a acompanhava. Porém, por mais que tentasse, algo nela havia sido abalado. O gesto impulsivo, que normalmente seria esquecido em segundos, dessa vez parecia grudado na consciência, exigindo reflexão. E essa exigência era exatamente o que ela mais odiava. Enequant. Isso Antônio recolheu calmamente o copo que havia caído com o impacto do susto. Seus movimentos eram tão cuidadosos que contrastavam completamente com a violência contida no gesto dela. Ele respirou fundo, como quem já conhecia profundamente a natureza humana, e sabia que certas atitudes falam muito mais sobre quem as pratica do que sobre quem as recebe. Para qualquer observador atento, ficava claro que aquele homem não reagia assim por fraqueza, mas por sabedoria. Ao redor, algumas pessoas ainda olhavam discretamente, avaliando a cena, tentando entender como alguém humilhado daquele modo podia permanecer tão íntegro. Antônio, porém, não lhes dava atenção. Seguiu caminhando para a padaria, como se estivesse acostumado a carregar fardos invisíveis que ninguém se importava em ver. Juliana continuou andando, mas algo dentro dela se partiu em silêncio. Era a primeira rachadura em um orgulho que, até então, ela acreditava ser inabalável. Juliana entrou no prédio onde trabalhava carregando a mesma expressão de superioridade que exibia todos os dias. Mas por dentro, algo se movia contra a própria vontade. O ambiente familiar, cheio de pessoas apressadas, conversas curtas e passos duros ecoando pelo corredor, não conseguiu abafar a cena que continuava retornando à sua mente. Era como se alguém repetisse o episódio ao fundo, obrigando-a a encarar o que preferia enterrar. Ela tentou se convencer de que estava certa, de que o homem era apenas um obstáculo no caminho, alguém que não merecia consideração. Pensou em suas crenças habituais. Pessoas em situação de rua eram responsáveis pela própria condição. Ela não tinha obrigação de ajudar. E, se alguém a irritava, reagir era justificável. Repetiu tudo isso mentalmente, como um escudo construído às pressas. Mas quanto mais tentava se proteger com essas justificativas, mais sentia o desconforto crescer. A falta de reação de Antônio a incomodava profundamente. Como um homem humilhado daquela forma podia permanecer tão tranquilo? Porque não gritara, não reclamara, não devolvera o ataque de alguma forma. Aquele silêncio inesperado fez com que, pela primeira vez em muito tempo, Juliana questionasse a si mesma. O orgulho dentro dela tentou erguer paredes, lembrando-a de que admitir erro não combinava com sua postura. Ela evitava vulnerabilidades como quem foge de um precipício. Mas havia algo diferente naquela manhã. Era como se o destino tivesse organizado cada detalhe para empurrá-la, exatamente para o lugar que mais temia: o confronto com sua própria consciência. As horas passaram, mas a angústia permaneceu. A sensação era de que ela havia atravessado uma linha invisível, e mesmo tentando voltar, já não conseguia. O ato impensado que deveria desaparecer na rotina agora se transformava em um peso incômodo, impossível de ignorar. Antônio caminhou até um pequeno café na esquina, um lugar simples, mas conhecido por quem trabalhava na região. Ao entrar, recebeu um cumprimento respeitoso do atendente, que o chamou pelo nome com naturalidade, como alguém que reconhece uma figura importante sem precisar de apresentações. Esse pequeno gesto aparentemente banal destoava por completo da imagem que a maioria fazia dele
ao vê-lo na rua. Sentou-se com tranquilidade, apoiando o copo vazio sobre a mesa. Cada movimento revelava uma postura serena, mas firme, como se carregasse uma dignidade que não dependia da aparência. Seus olhos observavam o ambiente, atentos e silenciosos. E havia ali uma profundidade que denunciava histórias que ninguém imaginaria. N. Quantel. Isso, do lado D. Fora Juliana se preparava para deixar o episódio para trás e seguir com sua rotina. Porém, quando notou algumas pessoas comentando discretamente, tentou entender o motivo. Seguiu os olhares e, ao atravessar a rua, viu Antônio sentado no café. Mas o que realmente a desconcertou foi testemunhar o modo como ele era tratado, com respeito, com familiaridade, com uma consideração que ela jamais imaginaria direcionada a alguém que ela acabara de humilhar. O choque foi imediato. Aquele atendente parecia Conrad profundamente. Não havia estranhamento, não havia pena, não havia indiferença. Havia reconhecimento. E isso plantou uma inquietação ainda maior dentro dela. Quando seus olhos encontraram os de Antônio através da janela, o impacto foi avassalador. Não era um olhar ferido, muito menos um olhar raivoso. Era o olhar de alguém que compreendia mais do que dizia, que enxergava além do gesto cruel que havia recebido. Esse olhar funcionou para Juliana como um espelho, revelando a arrogância que ela se recusava a ver. Algo dentro dela se quebrou naquele momento. E pela primeira vez, ela percebeu que, talvez o problema não fosse quem estava diante dela, mas quem ela mesma havia se tornado. Juliana tentou continuar sua caminhada, mas a mente não obedecia. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se a consciência tentasse puxá-la de volta para a cena que tanto queria esquecer. A imagem de Antônio sendo tratado com respeito, a familiaridade do atendente, o modo como ele se portava com naturalidade dentro do café. Tudo isso gerava perguntas que ela não conseguia calar. O incômodo crescia. Era como se algo dentro dela, adormecido por anos, começasse a despertar. Pela primeira vez em muito tempo, ela não conseguia se esconder atrás de sua arrogância. A serenidade dele, tão inesperada após a humilhação que sofrera, começava a assumir proporções que ela não estava pronta para enfrentar. Movida por uma mistura de curiosidade, vergonha e uma estranha necessidade de entender, Juliana decidiu voltar. Virou-se com hesitação, sentindo o coração acelerar de uma forma que jamais admitiria. Ao entrar no café, tentou parecer firme, mas sua expressão entregava a inquietação que a corroía. Foi então que viu o atendente entregar a Antônio uma pequena chave. Não era uma moeda, não era um pedido, não era um favor. Era uma chave entregue com confiança, com naturalidade, com significado. Aquilo contradizia tudo que ela acreditava sobre homens que viviam nas ruas, e cada detalhe destruía, pedacinho por pedacinho, a imagem que ela havia construído sobre ele. A chave parecia carregar uma história que ela não conhecia, uma história que estava prestes a se revelar. Antônio percebeu sua presença apenas de relance, mas não demonstrou surpresa. Havia em sua postura a tranquilidade de quem já sabe que certos encontros são inevitáveis. Nesse breve instante, sem palavras, ficou claro para Juliana. O que ela havia visto até agora era só a superfície de algo muito maior. Antônio caminhou até a porta dos fundos com passos firmes, segurando a pequena chave que recebera. Juliana, tomada por uma mistura de curiosidade e desconforto, manteve distância suficiente para não ser vista, mas perto o bastante para acompanhar cada movimento. Algo naquele gesto indicava que ele não era apenas um frequentador qualquer do café. Era como se aquele lugar carregasse uma parte dele. A porta abriu devagar, revelando um corredor estreito que conduzia a um escritório simples, porém cuidadosamente organizado. Juliana se aproximou mais, e o que viu através da abertura fez seu coração acelerar. As paredes eram cobertas por fotos antigas, registros de viagens importantes, reuniões marcantes, eventos formais. Havia também certificados emoldurados, recortes de jornais destacando conquistas profissionais e prêmios
de grande relevância. No centro de tudo, um nome se repetia: Antônio Ribeiro. De início, ela pensou que pudesse ser coincidência, mas bastou observar mais alguns segundos para perceber que não havia dúvida. Aquele homem que ela havia tratado como lixo humano era, na verdade, alguém respeitado, admirado, reconhecido por sua trajetória no mundo dos investimentos. Não era miséria o que vestia, era escolha. Uma escolha que carregava histórias profundas, talvez marcadas por perdas, por buscas, por motivos que ela jamais imaginara. Juliana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A imagem que ela tinha dele foi destruída em segundos. E junto com isso, a identidade que ela construíra para si mesma também começou a ruir. Nunca havia imaginado que suas ações pudessem revelar tanto sobre quem ela era, menos, e tão pouco, sobre quem ele era. Seu peito apertou. As mãos tremeram. Ela percebeu, talvez pela primeira vez na vida, o peso brutal do preconceito que carregava sem admitir. E ali, diante daquela porta entreaberta, ela entendeu que a verdade, quando surge, não pede permissão, apenas transforma. Juliana permaneceu diante da porta, incapaz de dar um passo para dentro ou para trás. Era como se o ar entre ela e aquele escritório estivesse pesado demais para ser atravessado. Seu corpo tremia, não por medo do homem, mas por medo de si mesma, da versão que acabara de enxergar refletida na própria consciência. A sombra de Juliana projeta-se sobre o chão polido, denunciando sua presença antes que ela tivesse coragem de entrar. Antônio virou-se, lentamente. Não havia surpresa em seu olhar, nem ironia, nem ressentimento. Havia apenas a tranquilidade de quem entende que certos encontros são arquitetados pelo destino, mesmo quando ninguém está preparado para enfrentá-los. Quando os olhares se encontraram, Juliana sentiu um impacto que nenhuma palavra conseguiria descrever. Tentou falar, mas a voz não saía. A garganta parecia fechada, e cada pensamento parecia disputar espaço dentro dela. Era como se o silêncio entre os dois revelasse mais do que qualquer explicação poderia dizer. Antônio deu um passo para frente, mas não havia superioridade em sua postura. Havia apenas humanidade. Ele a observava com calma, permitindo que ela sentisse tudo o que precisava sentir. Era esse silêncio, tão inesperado, que a atingia com mais força do que um discurso duro jamais seria capaz de fazer. Juliana percebeu que aquele olhar não a julgava, apenas a expunha. Expunha tudo o que ela havia se tornado. Expunha a arrogância com a qual caminhava pela vida, sem perceber o rastro que deixava. Expunha o vazio escondido atrás da imagem que ela tanto defendia. Por um instante, ela desejou que ele gritasse, que a humilhasse, que devolvesse a agressão que recebera. Seria mais fácil suportar a revolta dele do que lidar com aquela serenidade que rasgava suas defesas. Mas Antônio continuou firme, silencioso, como alguém que entende que a verdadeira transformação começa quando a pessoa encara a própria sombra. E naquele instante, Juliana soube que não havia mais como fugir. Era o momento de enfrentar não o homem que ela humilhara, mas a verdade que ele revelava, sem pronunciar uma única palavra. Juliana finalmente reuniu coragem para atravessar a porta. Cada passo dentro daquele escritório parecia revelar uma parte dela que nunca havia sido iluminada. As fotos na parede, os certificados, as manchetes exibindo conquistas, tudo aquilo testemunhava uma vida repleta de esforço, inteligência e integridade. Uma vida que ela nem sequer imaginou existir por trás das roupas simples e da aparência que julgara sem pensar. Ela percorreu o ambiente com o olhar, e cada detalhe parecia cutucar uma ferida que ela sempre ignorou. As pessoas que apareciam nas fotos ao lado de Antônio carregavam expressões verdadeiras, sorrisos que nasciam de respeito e admiração. Era impossível associar aquela figura admirável ao homem que horas antes ela havia tratado como um nada. Juliana sentiu o orgulho, antes tão sólido, se despedaçar por dentro. Não havia mais justificativas, nem desculpas,
nem pensamentos que pudessem encobrir a verdade. A máscara que ela usara durante tanto tempo simplesmente não resistia ao peso da realidade que estava diante dela. Antônio a observava em silêncio. E esse silêncio dizia mais do que qualquer reprovação. Ele não precisava levantá-la nem derrubá-la. Bastava existir, bastava ser quem era, para expor o quanto ela havia se perdido ao longo dos anos. A vergonha queimou seu rosto como fogo. Ela não conseguia olhar diretamente para ele. Sentia-se pequena. Não pela posição social, mas pela consciência de ter tratado alguém com desprezo, sem saber nada sobre sua jornada. Aquilo a despia não apenas do orgulho, mas das certezas que sempre usou como armadura. E pela primeira vez, Juliana percebeu que viver protegida por máscaras jamais a tornara verdadeiramente forte. Respirou fundo, tentando encontrar um resquício de voz. Mas tudo o que sentia era a necessidade urgente de encarar a si mesma, de admitir o erro, de deixar cair os pedaços de uma identidade construída sobre aparências. Ali, naquele escritório, a transformação não começava com palavras, mas com um reconhecimento silencioso de que, para evoluir, ela teria que abandonar tudo aquilo que fingia ser. Juliana permaneceu alguns segundos imóvel, sentindo o peso do ambiente pressionar sua consciência. O silêncio se tornava insuportável. E não por culpa de Antônio, mas pelo confronto interno que ela travava com tudo o que finalmente enxergava sobre si mesma. Inspirou fundo, tentando reunir coragem. Então, a voz saiu frágil, mas verdadeira. Ela pediu perdão. Não era um pedido apressado, nem uma tentativa de aliviar a própria culpa com palavras decoradas. Era um pedido que parecia arrancado de dentro, carregado de sinceridade e de um reconhecimento que lhe custava admitir. Suas mãos tremiam e o olhar vacilava, mas nada disso diminuía a força do que ela dizia. Pelo contrário, revelava a profundidade da mudança que começava a emergir. Antônio a ouviu em completo silêncio. Cada palavra que saía da boca dela parecia ter destino certo. Como se ele entendesse que aquele momento não era sobre reparar o gesto, mas sobre reparar quem ela estava se tornando. Ele não revirou os olhos, não a interrompeu, não a fez sentir menor. Apenas a escutou, como alguém que compreende que grandes mudanças nascem quando alguém tem coragem de admitir que falhou. Juliana confessou que sempre viveu guiada por aparências, que sua arrogância era um escudo, e que aquele episódio havia exposto uma verdade que ela não sabia como enfrentar. Disse que não esperava ser perdoada, mas precisava dizer aquilo. Precisava reconhecer a dor que havia causado. Precisava assumir o que a própria consciência já não permitia esconder. Quando terminou, o silêncio que se instalou não era mais devastador. Era o silêncio que antecede algo novo. Algo que poderia transformar vidas. Antônio, com a mesma serenidade de antes, respirou fundo e a encarou. Não havia condenação em seu olhar, apenas compreensão. Ele sabia que o pedido de perdão, por si só, não apagava o ato, mas preenchia o espaço necessário para que uma mudança real pudesse começar. E naquele instante, Juliana percebeu que, pela primeira vez na vida, estava falando como quem realmente deseja evoluir. Antônio manteve o olhar firme, mas sem qualquer traço de superioridade. Com um movimento lento, abriu a gaveta da pequena mesa ao seu lado e retirou uma caixa escura, de madeira polida. Colocou-a sobre a mesa com cuidado, como se ali dentro estivesse algo capaz de mudar o equilíbrio entre passado e presente. Juliana observou o gesto com apreensão, sentindo o ar se tornar mais denso enquanto tentava imaginar o que estava prestes a ser revelado. Quando a tampa finalmente se abriu, ela viu um crachá antigo, com o nome dele em negrito e o logotipo de uma renomada empresa de investimentos. A foto, mais jovem, mais inconfundível, confirmava tudo que ela havia visto nas paredes e muito mais. Antônio não apenas tivera um passado digno, ele fora alguém de destaque, alguém cuja história contrariava qualquer julgamento baseado em aparência. Juliana sentiu o impacto profundo da revelação. Não era o crachá em si, nem o cargo respeitável que a abalavam. Era a consciência brutal de que ela havia tratado como inferior um homem com uma história tão rica, tão complexa
e tão humana quanto a de qualquer outra pessoa. Era perceber que seu preconceito havia cegado sua capacidade de enxergar o essencial, aquilo que não se vê com os olhos, mas com a alma. Antônio, porém, não exibia o crachá para se vangloriar. Havia uma serenidade em seu gesto que deixava claro que aquilo não era uma prova para humilhar Juliana, mas uma peça do quebra-cabeça que explicava sua presença ali. Sua decisão de viver longe do brilho que um dia o cercou. Ele contou, com poucas palavras, que escolhera se afastar do mundo corporativo após perdas que o fizeram repensar o significado da própria vida. Disse que, desde então, preferia observar o mundo a partir do anonimato, longe de expectativas, longe de julgamentos, longe de tudo aquilo que um dia lhe tirou a paz. Juliana ouviu cada palavra com o coração apertado. Ali, o destino deixava claro seu recado. Não era a história dele que precisava mudar, mas a dela. A virada não estava na revelação do crachá. Estava no que aquele momento escancarava sobre quem ela havia sido até agora e quem ainda poderia se tornar. O ambiente ficou tomado por um silêncio espesso, quase palpável. Juliana, que antes tinha respostas rápidas e postura altiva, agora buscava palavras que simplesmente não vinham. Era como se cada pensamento precisasse atravessar uma barreira de vergonha antes de alcançar sua boca. E, mesmo quando chegavam, pareciam insuficientes, pequenos demais para caber no tamanho do erro que ela enxergava com clareza pela primeira vez. Antônio não a apressou. Continuou sentado, observando-a com aquela calma desconcertante. A mesma calma que fazia qualquer tentativa de justificar-se parecer ainda mais inútil. Ele não precisava repreender, levantar a voz ou se mostrar ofendido. A quietude com que encarava tudo era por si só profundamente transformadora. Juliana engoliu seco, sentindo o peso daquilo que jamais imaginou carregar. Culpa, a verdadeira, aquela que não nasce de ser pega em erro, mas de finalmente perceber o mal invisível que suas atitudes podiam causar. E naquele instante, ela entendeu algo que sempre ouvira, mas nunca realmente compreendia, menos às vezes. É o silêncio do outro que nos revela quem realmente somos. Ela tentou pedir desculpas, mas antes que pudesse formar a frase completa, Antônio levantou a mão, num gesto suave, indicando que não era necessário. Não por arrogância, mas porque ele compreendia mais sobre a vida menos e sobre as pessoas do que ela poderia imaginar. O que importa não é o que você fez menos, disse ele, com voz serena. É o que você vai fazer depois de entender o que isso significa. Aquelas palavras a atravessaram como uma verdade inevitável. Não havia castigo, não havia cobrança. Havia apenas a oportunidade, rara, preciosa e desconfortável, de se tornar alguém melhor do que tinha sido até ali. E foi ali, no peso do silêncio e na leveza inesperada do perdão, que Juliana percebeu. Algumas lições não precisam de gritos, precisam apenas de verdade. Juliana respirou fundo, como quem precisa puxar ar para não afundar. Se antes o silêncio havia revelado quem ela era, agora a verdade exigia algo ainda mais difícil. Coragem. Não aquela coragem impulsiva, de quem age sem pensar, mas a coragem madura, que nasce quando não há mais máscaras para vestir. Ela levantou o rosto devagar. Os olhos estavam marejados, não por fragilidade, mas porque finalmente entendia o impacto de suas atitudes. Era como se cada lembrança menos cada decisão precipitada, cada palavra dura, cada julgamento apressado, voltasse diante dela, pedindo explicações que ela não tinha como dar. Eu não queria machucar ninguém, menos disse, com a voz fraca, mas sincera. Só estava tentando proteger o que era meu. Antônio a ouviu com atenção, sem interromper. Aquela postura a desconcertava. Ela esperava resistência, acusação ou até raiva, mas ele oferecia apenas presença. E isso, paradoxalmente, a deixava ainda mais vulnerável, porque presença não permite fuga. Proteger o que é seu não está errado, respondeu ele. Errado é quando a gente se perde no processo
e deixa de enxergar o outro. As palavras dele caíram como um espelho diante dela, simples, diretas, impossíveis de ignorar. Juliana sentiu, pela primeira vez, que não precisava se justificar. Precisava apenas assumir. Assumir o que fez. Assumir o que causou. Assumir o que desejava se tornar dali para frente. Eu quero fazer diferente, disse ela, com firmeza crescente. Mesmo que dê medo, ele sorriu. E aquele sorriso não trazia superioridade, apenas compreensão. Fazer diferente sempre dá medo, disse Antônio. Mas é o único caminho que transforma. E naquele instante, Juliana percebeu que a verdade não era o fim do caminho. Era o começo. Um começo silencioso, honesto e, finalmente, corajoso. O ar no escritório parecia mais leve agora. Juliana ainda processava cada detalhe, mas sentia, pela primeira vez, que a mudança estava ao seu alcance. Não era apenas sobre ela ou sobre Antônio, mas sobre tudo o que aquele encontro representava. Uma oportunidade rara de reavaliar valores, atitudes e o impacto que se tem sobre o mundo e sobre as pessoas ao redor. Antônio abriu uma pequena caixa de madeira novamente, dessa vez mostrando alguns documentos antigos, registros de projetos e iniciativas em que esteve envolvido. Ele não precisava de reconhecimento e nunca buscou. Sua grandeza não estava no título, no cargo ou na fama, mas na capacidade de observar, compreender e agir com discrição. Juliana percebeu que toda a arrogância, toda a pressa, todo o orgulho que carregava havia sido inútil diante da força de uma vida vivida com propósito e integridade. Ela respirou fundo e sentiu algo novo crescer dentro de si. Responsabilidade. Não a responsabilidade de manter aparências, mas de agir com consciência e compaixão. O encontro com Antônio tornar-se um marco. Um divisor de águas que deixaria cicatrizes, apenas para lembrá-la do que jamais poderia repetir. Juliana agradeceu em silêncio, sem palavras, mas com olhar e postura diferentes. A humilhação que ela causara havia se transformado em lição. E a transformação não era apenas dela. Era de todos que, de alguma forma, testemunhariam o impacto daquele dia em sua vida. O homem que parecia invisível para o mundo mostrara que verdadeira grandeza não se mede pelo que se tem, mas pelo que se oferece, pela calma diante do caos e pela sabedoria de entender a vida sem se deixar cegar pelo orgulho. Naquele momento, Juliana não apenas pediu perdão, ela se comprometeu a viver de outra forma. A transformação começava ali, silenciosa, mas potente, pronta para se espalhar por todas as decisões que tomaria dali em diante. O encontro destinado a mudar duas vidas havia cumprido seu propósito. Antônio continuaria sua trajetória de discretas conquistas, e Juliana começaria a reconstruir a própria alma, mais humilde, mais consciente e mais humana.